Oi, Cristiano, bom dia, tudo bem com você aí? Quem nunca sentiu, gente, uma ansiedade ao esperar, por exemplo, um evento importante, ao participar de uma entrevista de trabalho ou aquela viagem dos sonhos? Pode acreditar, essa ansiedade é normal, é saudável. Mas, quando essa ansiedade passa a gerar transtornos para as pessoas, isso aí já não é bem uma coisa saudável. Mas, para nos explicar melhor esse assunto, nós convidamos o psicólogo Júlio Manuel dos Santos. Ele está aqui conosco, prazer grande em trazê-lo aqui no programa, doutor Júlio. E eu queria te perguntar primeiro, como que a gente reconhece esses sintomas? Porque muitas vezes a vida é tão atribulada que a gente não se detém para olhar o outro, o que está acontecendo com ele. Como a gente perceber isso melhor? Bom dia, obrigado pelo convite. Nada, imagina, um prazer. Bem, a ansiedade ela se manifesta em níveis normais quando ela nos ajuda a dar conta da realidade. Quando a ansiedade começa a nos atrapalhar a fazer as atividades cotidianas, aí sim a gente tem um transtorno, aí sim a gente tem um problema que pode demandar mais da nossa atenção e até talvez de um tratamento. Olha, então, muitas vezes assim, o excesso de atividades ou não ter o que fazer, duas coisas, né? Ou você se envolve demais em alguma coisa, ou você não tem nada que fazer, nada te atrai. Isso pode gerar ansiedade, doutor? Pode sim gerar ansiedade e sempre é interessante perceber qual é o ponto de referência da pessoa. Se a pessoa tem uma rotina muito ativa e de repente ela fica impossibilitada de fazer qualquer coisa, seja por um acidente ou por uma outra condição externa, é muito possível que ela vá se sentir ansiosa, porque ela está habituada ali com um ritmo de vida diferente. Da mesma maneira, a pessoa que tem atividades demais e acaba não colocando um limite em quando é que ela vai parar para fazer outras coisas além das demandas, por exemplo, de trabalho, ela pode acabar entrando também com sintomas ansiosos, por conta de uma demanda que é excessiva. Que necessita. Essa ansiedade, ela pode gerar uma depressão, por exemplo? Em níveis mais graves, sim, é possível. É possível que a pessoa muito ansiosa acabe ficando paralisada para as atividades da vida, por conta dos sintomas mesmo, da gravidade dos sintomas. Então, ao ficar paralisada para tudo, ela pode acabar chegando à conclusão de que não dá conta de fazer coisa alguma. E aí, nesse caso, ela pode, sim, evoluir para outro quadro, um quadro depressivo, por exemplo. E qual a importância, por exemplo, nós também, modernamente, nós temos ouvido, nós temos lido muito falar sobre sobre TAG, pânico, fobia social, toque. Então, transtornos assim, de estresse, pós-traumático, fobia específica. Dá para você fazer assim, um apanhado rapidamente sobre esses temas? Porque as pessoas, eu tenho a certeza que em algum momento ou outro passam por isso ou conhecem alguém que está passando por isso e é bom que nós façamos um esclarecimento aqui. Perfeito. Todos esses transtornos que a senhora mencionou são transtornos da ansiedade. São formas diferentes pelas quais uma pessoa pode adoecer de sintomas ansiosos. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é mais amplo. A pessoa acaba se sentindo com reações de ansiedade típicas de uma situação de perigo ou de enfrentamento diante de variadas situações da vida. Então, não é nada tão específico, diferentemente de uma fobia específica. Por exemplo, a pessoa ela pode ter medo de cachorros, pode ter medo de avião, né? São fobias específicas aí. O transtorno obsessivo-compulsivo, né? O TOC, ele é um transtorno que envolve obsessões, ou seja, um pensamento que é repetitivo e por essa razão irracional, e uma compulsão, que é um comportamento, algo que fica cristalizado, que a pessoa acaba associando essa obsessão com essa compulsão. Por exemplo, uma pessoa que acredita que está correndo perigo o tempo todo e vai trancar a porta e destrancar várias vezes para ter certeza que trancou. Então, seria um exemplo, né, de TOC, de transtorno obsessivo-compulsivo. E, na realidade, gente, todos esses transtornos, nós temos que levar em consideração que eles ou tendo ou não causa, o aparecimento deles, especificamente, não tem, assim, isso aí é TOC. Não.
mas muitas vezes a gente não sabe detectar o limite daquilo e não sabe conversar com a pessoa, não sabe entender. Por exemplo, medo de avião ou medo de qualquer coisa. Aí a pessoa tem medo. Quem não tem, por exemplo, medo de barata. Nossa, a maioria tem medo de barata. Eu, por exemplo, não tenho medo de barata, né? Mas eu tenho medo de outras coisas, mas não tenho medo de barata. Mas eu tenho que entender que o outro está tendo aquela fobia, aquele medo. Eu tenho que entender, não é falar, ai, enjoada demais, não pode ver barata. Barata é um bichinho à toa que não faz nada. Então, e aí eu faço a pergunta, como que a gente pode? É lógico que o psicólogo, ele sabe como tratar. E ele vai dizer para a gente a maneira, por exemplo, que a família tem que se portar a respeito. Como tratar, doutor? A primeira coisa que a senhora mencionou, que eu acho muito importante, é o respeito à particularidade de cada pessoa, né? Então, se uma pessoa tem um medo que, para mim, parece algo bobo, né, para essa pessoa não é, senão ela não teria esse medo. É lógico. Então, o primeiro ponto, respeitar essa particularidade da pessoa para que ela se sinta, inclusive, com o direito de procurar ajuda. Às vezes a pessoa tem muita vergonha do comportamento que ela exibe, né? Por exemplo, de começar a transpirar todas as vezes que está em exposição pública. Todas as vezes que ela está em contato com outras pessoas, ela começa a tremer, a palpitar muito o coração, a transpirar muito. Então ela fica com vergonha disso. E às vezes, se a família não for suportiva, ou as pessoas que estão junto dessa pessoa não entenderem, né, que há aí uma necessidade de algo a ser melhor tratado, a pessoa não se sente nem no direito de procurar ajuda. Então, o primeiro ponto da conduta da família, né, é reconhecer que os problemas podem existir, os problemas com ansiedade ou quaisquer outras alterações psicológicas, né, podem existir, e que a pessoa ela pode e deve ser tratada. É uma realidade, viu, gente? E é muito mais grave do que possa aparecer à primeira vista, de um medo de uma simples barata, ou medo, por exemplo, de avião. Nossa, medo de avião é um horror para quem tem medo. Para quem não tem, não. Tem gente que entra no avião e dorme imediatamente, como é meu caso. Mas quando a pessoa tem medo, aquilo é motivo de pavor. A pessoa vive aquilo como se fosse um filme de terror. E qual o momento, doutor, de procurar ajuda médica? O momento de procurar ajuda é o momento em que a pessoa percebe que, mesmo que ela faça alterações no estilo de vida dela ou na maneira como ela enfrenta os problemas, ainda assim ela não consegue ter evolução. Por exemplo, no caso da ansiedade, às vezes a pessoa percebe que está com uma rotina muito atribulada de trabalho. E ela dá uma freada, ela começa a dedicar tempo para atividades de lazer, por exemplo, e percebe melhora nesses sintomas. Agora, pode chegar ao ponto de a pessoa se sentir completamente incapacitada. E aí, nesse caso, em que mesmo alterando a maneira como ela lida com os eventos ou mudando a própria rotina, ela não consegue ter nenhuma evolução, aí eu acho que é o caso já de, com certeza, procurar ajuda. Aquele ditado, doutor, que a gente ouve frequentemente, você tem que enfrentar o seu medo, você tem que ir de encontro a ele. O que o senhor diz a respeito disso? Enfrentamento é algo necessário, mas ele deve ser feito de maneira pensada. Então, algo que é muito difícil para uma pessoa enfrentar de uma vez pode ser pior. Pode deixá-la ainda mais assustada com a situação. Pode gerar uma situação de trauma. E pode até piorar, né, doutor? Sim, pode piorar. Aquilo pode se transformar numa bola de neve que não tem fim. Mas né? O enfrentamento, de todo modo, é importante, mas de maneira controlada, de maneira guiada. Com acompanhamento. Com acompanhamento de preferência. De preferência, de maneira com acompanhamento gradativa. Médico, gradativa. Isso, essa é verdade, a pessoa tem que ser conduzida. E principalmente, gente, uma coisa que a gente tem que pôr na nossa cabeça, precisam ser ajudadas. Não podemos encarar essas questões e o mundo está cheio de gente desesperado, muitas vezes abandonado por falta de um tratamento que poderia simplesmente acabar com aquela situação e colocar novamente o indivíduo dentro da sociedade, que é o lugar que ele deve viver. Infelizmente, doutor, foi tão bom o nosso papo, mas está terminando o nosso tempo. Vamos nos encontrar novamente. E vocês aí que estão nos assistindo, obrigado pela audiência. Eu tenho recebido notícias que as pessoas têm visto, têm acompanhado. E aí, Cristiano, um tchau para você e para todo mundo. Beijo, gente, para todo mundo.